Fala pessoal, professor Guilherme novamente aqui na área junto com vocês e hoje dando continuidade no curso de ondulatória, nós começamos a falar sobre fenômenos ondulatórios e nós estudamos a reflexão de ondas, refração e difração. E hoje dois fenômenos extremamente importantes, o primeiro deles nós vamos falar sobre polarização de ondas. Muito bem. Pessoal, quando você polariza uma onda, você diminui direções de vibração dessa onda. Então imagine, por exemplo, uma onda que tenha várias direções de vibração. Tá? Então, por exemplo, uma onda eletromagnética em que, vamos pegar o campo elétrico, por exemplo, né, para a gente analisar aqui, e que você tenha campo elétrico vibrando em vários planos, em várias direções, tá certo? Então, se você filtrar essa onda de maneira que você consiga polarizar, diminuir essas direções de vibração, esse é o fenômeno que nós estamos estudando aqui, tá? Então, a polarização de ondas seria uma redução das direções de vibração da onda. Tá joia? Vamos supor, então, que você tenha, como eu falei, uma onda eletromagnética e que a gente esteja representando as direções de vibração dessa onda eletromagnética através dessas setas aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, pessoal, aqui nós temos todas as direções de vibração de uma onda, por exemplo, que ainda não foi polarizada, tá? Então vamos colocar aqui, ó, que essa seria uma onda não polarizada. Tá joia? Muito bem. Essa onda que ainda não foi polarizada, então ela consegue vibrar, ela tem planos de vibração em todas essas direções aqui. Tá legal? E aí você faz essa onda passar por um filtro polarizador. Esse filtro, ele permite a vibração de apenas uma dessas direções. Vamos supor, então, que o nosso filtro seja esse aqui, ó. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Então vamos supor que esse aqui seja o nosso filtro polarizador. E eu gostaria que vocês percebessem que esse filtro, ele apresenta uma fenda, tá certo? Na qual, então, ele permite a vibração de apenas uma dessas direções na qual a onda possui. Então, a onda vibra aqui nessa direção vertical e em todas as outras representadas aqui. Veja que em todas as outras direções,
esse filtro não vai permitir com que a onda possa vibrar. Então, a única direção de vibração que permanece seria essa direção inicial aqui. Então, de certa forma, você está diminuindo a intensidade dessa onda, porque você reduziu os planos de vibração. Então, a hora que essa onda passa através desse filtro polarizador, após ela sair do filtro, essa direção de vibração vertical, ela permanece. Seria isso aqui, ó. Então, essa aqui já é a representação de uma onda que foi polarizada e aí nós temos, então, apenas um único plano de vibração dessa onda, tá? Muito bem, então, algumas observações extremamente importantes a respeito desse fenômeno. Primeiro, com quais ondas a polarização pode ser feita? Não são todos os tipos de onda que são polarizáveis, tá? Então, as únicas ondas que passam por esse processo são ondas transversais. Então, essa é a primeira observação que tem que ser colocada aqui, tá bom? Então, observação importante é de que apenas ondas transversais são polarizáveis. Então, pessoal, um ponto importante que vocês têm que analisar é que a luz é uma onda transversal. Já o som é uma onda longitudinal. Ondas longitudinais não são ondas polarizáveis. Então, eu não consigo polarizar o som, tá certo? Então, o melhor exemplo que nós temos a respeito de polarização de ondas seria quando você pensa no óculos de sol. Não só o óculos de sol, mas se você pensar, por exemplo, hoje em dia, a maior parte, né, das câmeras fotográficas, as filmadoras, elas trabalham com lentes polarizadoras. Qual que é o efeito da lente polarizadora? Ela diminuindo essas direções de vibração que a onda possui, ela não deixa com que aquele efeito de reflexo aconteça na lente. Então você tira uma fotografia, você consegue uma foto mais limpa, porque a única imagem, ou melhor, a única luz que está chegando, que está passando através da lente, é aquela luz que tem uma única direção de vibração. Então você não vai ter outras direções refletindo na lente e formando aquele efeito que torna até difícil de você enxergar a imagem da fotografia, né? Antigamente nós tínhamos, quando as máquinas fotográficas eram ainda no formato analógico, em que o filme era realmente um filme físico ali, no formato não digital, né? Você, muitas vezes, as fotos, o pessoal falava, ai, queimou a foto. Esse termo era utilizado porque muitas vezes esse efeito de reflexo era muito intenso, então a foto ficava toda esbranquiçada e você não conseguia ter uma visão nítida do que você tinha fotografado, tá certo? Então, essa lente polarizadora, ela anula essas direções de vibração, permitindo com que a onda tenha apenas uma direção original de vibração aqui após, né, a passagem pelo filtro polarizador. Então, uma das direções originais, que é aquela que é paralela a esse eixo do filtro. Então, veja, nós temos um eixo vertical aqui, e a direção que é paralela a esse eixo do filtro polarizador é a direção que permanece da vibração original que essa onda possuía, tá? Muito bem. Dessa maneira, uma pergunta muito importante que a gente tem que tomar cuidado, né? É que se eu pegasse duas lentes polarizadoras, tá? Imagine que esses dois pincéis fossem lentes polarizadoras, tá? E eu incidisse, por exemplo, uma fonte de luz, né? Uma luz que vem de uma lanterna, coisa do tipo.
Então eu coloco a primeira lente dessa forma, faço a luz incidir sobre ela desse jeito, tá certo? Então ela vai passar, tá bom? Fazendo com que todos os seus planos de vibração se anulem e fique então apenas uma única direção original de vibração, né? Se eu pegar um segundo filtro polarizador de maneira perpendicular ao primeiro, então imagine que esses dois óculos sejam óculos iguais, tá bom? Ambos óculos polarizadores, tá? E que esses filtros polarizadores eles estejam na mesma linha, tá bom? Então sejam óculos idênticos, né? Dois óculos dessa forma aqui. Então o primeiro eu coloquei dessa maneira, a luz o atravessou, e aí o segundo eu coloco de maneira perpendicular atrás do primeiro. Então a formação ficaria dessa maneira aqui, né? E aí eu vou fazer incidir sobre esse sistema um raio de luz aqui, ó, tá? Então eu estou com os óculos de maneira perpendicular e a pergunta é o que a pessoa iria enxergar quando a luz atravessasse essas duas lentes realmente polarizadoras, né? Moçada, vamos pensar junto? Então, se a primeira onda que tinha esse plano todos esses planos de vibração, após atravessar esse filtro polarizador, passou a ter esse único plano de vibração aqui. Agora, se eu pegar essa onda polarizada, pegar esse filtro polarizador e deitar ele, então significa que esse filtro iria permitir apenas uma vibração horizontal, de acordo com esse desenho. Entretanto, essa vibração horizontal não existe, porque a onda só tem vibração vertical. Então, quando essa onda passar pelo segundo filtro polarizador, que na verdade seria esse, só que colocado numa posição horizontal, você vai anular essa onda. Então, se uma pessoa realmente estiver afirmando para você, olha, eu tenho dois óculos aqui que são óculos polarizadores, legal, pega os dois, coloca de maneira perpendicular e solta um raio de luz. Se atrás desse óculos você não ver a luz, realmente essas lentes são polarizadoras, porque elas vão neutralizar totalmente os raios de luz. Beleza? Então, isso é o que a gente chama de polarização, é um efeito que acontece somente com ondas transversais. Então, como nós temos a luz sendo uma onda transversal, então o óculos de sol é um clássico exemplo da polarização. E deixar, então, bem evidente aqui que dessa forma o som, que é uma onda longitudinal, não pode ser polarizado. Beleza, pessoal? Então, polarização ocorre apenas com ondas transversais. Polarização pode ser feita com luz, porém não pode ser feita com som, porque o som é uma onda longitudinal. Legal? Então, nós vamos voltar agora para falar sobre o segundo fenômeno, que é o fenômeno da interferência de ondas. Fenômeno importante. Mas para isso, eu vou dar um tempinho para você se organizar. Valeu, vamos lá. Muito bem. Queridos estudantes, então agora nós vamos para o nosso segundo fenômeno de hoje, um fenômeno extremamente importante, que é o fenômeno da interferência de ondas. Legal. Então, ó, colocando o título dele aqui, interferência de ondas. A primeira pergunta é, o que é a interferência? Né? Eu gostaria que vocês tivessem em mente que a física ela separa muito bem duas coisas que nós temos até áreas diferentes para serem estudadas. Veja, quando duas partículas se encontram, ocorre entre elas uma colisão. Quando duas ondas se encontram, não ocorre uma colisão, ocorre uma interferência. Entretanto, para que o fenômeno da interferência se dê de maneira mais acentuada, nós precisamos entender que a interferência ela seria o cruzamento, e esse cruzamento, eu vou generalizar aqui, tá? Cruzamento de pulsos ou de ondas, né, de maneira geral. Só que esses pulsos eles têm uma característica em comum. Cruzamento de pulsos com comprimentos de onda
próximos. Porque, veja, se as ondas tiverem estruturas muito diferentes, a interferência de uma sobre a outra vai ser praticamente desprezível. Ou seja, pouco efeito vai criar. Se você tiver um pulso que tem um comprimento de onda desse jeito, encontrando um outro pulso que tem um comprimento de onda dessa forma, esse segundo pulso pouco vai interferir com relação ao primeiro, não é verdade? Então, dessa maneira, essa interferência de ondas, ela precisa que os pulsos tenham comprimentos de onda próximos. Não precisam necessariamente ser iguais, mas também não podem ser muito diferentes, tá bom? Então, o cruzamento, esse fenômeno da interferência, ele pode acontecer de duas maneiras diferentes, tá? E o primeiro aqui seria o que nós chamamos de interferência construtiva. Muito bem. Pessoal, a interferência construtiva, ela vai acontecer todas as vezes que você tiver pulsos nessas condições acima, porém, desde que esses pulsos estejam em fase, tá certo? Pulsos em fase são pulsos que estão vibrando no mesmo sentido. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui uma corda, e eu tenho um primeiro pulso dessa forma, andando aqui com uma certa velocidade, e um segundo pulso, com uma amplitude um pouquinho menor, indo em direção ao primeiro, e ambos estão vibrando para cima. Isso é o que nós chamamos de pulsos em fase, tá certo? Então, nós temos aqui uma primeira amplitude desse pulso, que eu vou chamar de amplitude A1. A amplitude do segundo pulso, que eu vou chamar de amplitude A2, tá joia? E como eu disse para vocês anteriormente, é importante que vocês percebam que no momento do cruzamento não ocorre uma colisão. Os pulsos, eles se sobrepõem. Então, no instante em que eles estão se cruzando, vamos colocar aqui uma setinha no cruzamento. Então, no instante em que esses pulsos estão se cruzando, o primeiro deles tende a jogar a corda para cima, o segundo também tem a tendência de jogar essa corda para cima, de maneira que o resultado vai ser um pulso com uma amplitude elevada por conta da junção dessas duas energias naquele instante, tá? Então, esse pulso, ele possui uma amplitude resultante, que eu vou chamar aqui de A, de maneira que essa amplitude A, ela é a soma da amplitude 1 com a amplitude 2, que eram as amplitudes originais dos pulsos que estão se encontrando, tá? Duas perguntas muito importantes para serem respondidas aqui. A primeira delas é: para onde vai esse pulso? Para lugar nenhum. Esse pulso, ele existe apenas durante o cruzamento desses que estão formando, que estão se sobrepondo para formar esse pulso em vermelho aqui, tá certo? Então ele não é um pulso que vai para algum lugar. Ele existe apenas durante o cruzamento, tá? E segunda pergunta muito importante que a gente tem que sempre responder. Após o cruzamento, você gera alteração nos pulsos originais? Não, também, tá? Então, os pulsos originais, eles permanecem exatamente com as mesmas características que possuíam. Então, as suas velocidades, as suas amplitudes não sofrem nenhuma alteração após o cruzamento, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui, ó, colocando uma setinha. Então, se nós pensarmos nos pulsos após o cruzamento, como eu falei para vocês, eles vão manter as suas características originais,
Então, o pulso A2 continua com a sua amplitude, o pulso A1 também continua com a sua amplitude e com as suas respectivas velocidades de propagação, se essas velocidades forem diferentes, né? Senão, também, da mesma forma, elas permanecem iguais, tá? Então, aqui eu vou ter uma amplitude que continua sendo a amplitude 1, e aqui a amplitude que continua sendo A2. Tá joia? Então, após o cruzamento, os pulsos mantêm as suas características originais. Vamos escrever isso? Então, vamos lá. Ó. Observação importante, aqui embaixo, após o cruzamento, os pulsos mantêm as suas características originais. Então, pessoal, é importante que vocês saibam que a interferência, chamada interferência construtiva, né, ocorre por conta dessas amplitudes estarem se somando e ela vai existir apenas no momento em que os pulsos estiverem se cruzando. Após isso, então, eles voltam para suas características originais. Beleza, pessoal? Então, aquele segundinho para você se organizar, você pausa o vídeo nesse momento e aí a gente vai falar sobre a interferência destrutiva agora. Vamos lá. Joia, pessoal? Então é o seguinte, na sequência, ainda dentro da interferência, nós vamos falar sobre a interferência destrutiva, tá legal? Que eu acredito que vocês já tenham em mente, né, o que vai ocorrer na interferência destrutiva, mas vamos pontuar que são dois casos extremamente importantes e que vão dar suporte para o que a gente vai estudar lá na frente, interferência bidimensional e tudo mais, né? Vamos lá, então o segundo caso aqui, a interferência destrutiva. Pessoal, interferência destrutiva. Muito bem. Então, a definição. Ela vai ocorrer todas as vezes que você tiver pulsos em oposição de fase. Então, pessoal, vamos supor que nós temos inicialmente um pulso que corre aqui nessa corda, com uma amplitude, um outro pulso com a fase oposta, vamos supor que tenha a mesma característica do pulso inicial com relação ao comprimento de onda, porém com uma amplitude que pode ser igual ou diferente, tanto faz, tá? As suas velocidades de propagação aqui. E nós vamos chamar essas amplitudes de, aqui, amplitude A1, amplitude A2, e aí, no instante do cruzamento, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, no cruzamento, então nós temos que um dos pulsos tem a tendência de puxar a corda para cima, o outro pulso tem a tendência de puxar a corda para baixo,
Então, nesse momento, nós criamos um pulso com uma amplitude reduzida. E essa amplitude reduzida, que eu vou chamar aqui de Azinho, justifica, então, o nome, né, pessoal, que nós estamos colocando aqui nessa situação, que é o que nós chamamos de interferência destrutiva. Você está, de certa forma, destruindo, reduzindo a onda. Então, essa amplitude vai ser a amplitude número 1, subtraída da amplitude número 2. Tá bom? Aí é claro que sempre vem aquela pergunta, né? Professor, o que iria acontecer se por acaso esses pulsos tivessem amplitudes iguais? Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal, vamos colocar aqui uma observação. E vamos supor, né, pulsos, ainda dentro dessa condição, pulsos em oposição de fase, porém, pulsos com amplitudes iguais. Pessoal, nesse caso, até um tanto quanto difícil da gente representar corretamente, você teria aqui um dos pulsos puxando a onda para cima e o outro puxando para baixo com a mesma amplitude. Nesse momento, você gera o que nós chamamos de interferência completamente destrutiva. Tá certo? Então, você passa momentaneamente a ter um pulso com amplitude igual a zero. Tá joia? Isso pode ocorrer na prática? É claro que sim, e ocorre, tá? Então, existe um fenômeno que nós vamos analisar daqui a pouquinho, que se chama ondas estacionárias, que é um fenômeno extremamente importante, tá? Ele decorre desse fato aqui. Alguma das estruturas das ondas estacionárias decorre desse fato aqui, certo? Então, seja com pulsos com amplitudes diferentes ou pulsos com amplitudes iguais, então depois, então vamos colocar aqui, após o cruzamento, esse caso, pessoal, ele não é diferente do anterior. Ou seja, após o cruzamento, os pulsos mantêm as suas características originais. Então, o pulso com amplitude A2 e amplitude A1 continuam se propagando com as suas respectivas velocidades de propagação e também com as suas respectivas amplitudes da mesma forma que elas eram antes desse cruzamento. Aqui uma amplitude A1 e aqui a sua amplitude A2. Tá joia? Muito bem. Então isso aqui é a base para o nosso estudo de muita coisa que vem na sequência aí, né? Quando nós falamos na formação dos harmônicos em cordas, em tubos sonoros, né? Das ondas estacionárias de maneira geral, todo esse conceito ele está fundamentado nisso aqui, ó, tá? Na análise da interferência construtiva e da interferência destrutiva. Beleza? Mas isso é um papo para daqui a pouco, né? Para uma próxima conversa nossa aqui que vem na sequência, tá bom? Então eu aguardo vocês para esse novo papo. Fico por aqui, daqui a pouco a gente volta. Valeu, pessoal. Um abraço para todos. Até breve.